E aí, pessoal, seja bem-vindo aí ao primeiro vídeo que a gente tá fazendo aí. Eu me chamo Rodrigo, ele é o João Pedro. A gente aí criou o canal aí Dois Corintianos. Já é um projeto que a gente tem há algum tempo. Espero que vocês gostem aí, é só para se divertir aí depois dos jogos. Fazer uns Desabafar. reacts, desabafar, né? E compartilhar aí com o pessoal aí. É um papo, né? É de torcedor para torcedor, né? A gente vai fazer um breve react aí dos, dos lances aí do jogo do Corinthians e do Grêmio. Espero que vocês gostem aí, é só para se divertir mesmo. O Corinthians, acho que já dá para pegar aqui no início do jogo, que teve muita bola enfiada, né? O Corinthians, não só o Corinthians, o Grêmio também. As defesas aí As foram. defesas hoje, ridículas, gente. É, era bem capaz, se Ah, não tivesse defesa, saísse o jogo 0-0, mas com essas defesas aí é. podia sair 10-10, porque eu vou te falar, né? Vamos lá, solta aí. Ah, Continua. foi um jogão. Muito por conta das defesas, porque estavam ridículas os dois times. O Grêmio tá em terceiro, eu não sei como. Eu não acompanho o Grêmio. Mas esse jogo que eu vi hoje do Grêmio, da defesa, lamentável. Do Corinthians também, né? A gente não pode falar muito dos outros times, porque o Um nosso, time ridículo também, né? tomar 4 gols assim em casa Tomar 4 gols, que ganhasse o jogo. Mas tomar quatro e gols ficar em casa, feliz, com o resultado de ter empatado, porque podia ter perdido e podia ter né? perdido de goleada, né? Então, vai lá, pode No, soltar aí. no, quando saiu o gol, o primeiro gol já me desesperei, porque a Ah, força quando, de reação do Corinthians hoje em dia tá péssima. quando saiu o segundo eu falei, meu Deus, que vai terminar quanto isso? É, Então vamos, né? A gente acredita, né? É um time que desequilibrado, toma muito contra-ataque e vive o ano todo, vivendo o ano todo do Cássio, né? Então, sempre o Cássio que tem que fazer se virar lá atrás, porque, né? Também assim, o Veríssimo tá na quinta partida dele, né? E fazendo uma uhum, dupla de zaga com o Caetano. E em vários momentos do jogo a gente percebe que não faltava entrosamento, né? é, Mas é isso aí, só com o tempo mesmo. Né? E o Grêmio se sentindo em casa, porque o Corinthians dá espaço. Aí o cara enfia uma bola no o meio da cara enfiou uma zaga. bola no meio da zaga, 20 minutos de jogo. E olha só, para que lado saiu o gol? O lado do Fábio Santos. É, assim, ó, o Fábio Santos, ele é um cara que ele tem uma idade já avançada, então ele é um cara muito experiente, mas precisa de alguém para ajudar ele lá na marcação. Se deixar sozinho, não vai ser o único jogo que a gente vai tomar dois gols pelo mesmo lado, porque todo mundo vai lá e joga lá, Né? entendeu? Uma bola enfiada, que gente, Solta aí, não tem muito nem o que ver, porque a bola foi enfiada e nas costas, né? Ó, ele não é, consegue acompanhar na marcação e você percebe ali com o erro de marcação que o Caetano, o Veríssimo não confia no Caetano, porque o Caetano não consegue cobrir, que é do lado dele ali, né? E o Veríssimo ele vem também para fechar, quer dizer, os dois zagueiros vêm fechar porque o Fábio Santos não conseguiu acompanhar, porque a bola foi muito bem enfiada, né? Também facilita a zaga facilita. é. Aí vem a outra jogada, que vai sair o segundo gol, porque vão deixar o cara. A bola ronda tão fácil perto da área do Corinthians, dá uma raiva. Não chega ninguém, não tem. O cara não vai, entendeu? É todo mundo lá atrás, empurrado lá atrás. A bola chega Olha quem fácil. tá marcando o Cristaldo, né? O Moscardo ali, ó, tá na área tentando cortar a bola. Aí ele cabeceia no conto tá ali indefensável, né? Pro caso, não tem o que fazer também. Totalmente falta de marcação. Isso aí é treinamento que Treinamento. não tem. Não, Luxemburgo, a gente não vê que o Corinthians melhora. O Corinthians sempre teve uma excelente marcação na defesa, sempre muito elogiada, mas o Luxemburgo não tem isso não. não tem perspectiva de melhora nenhuma, nenhum jogo. A gente vê, não Solta, melhora. pode soltar aí, continuar. Para me prender no jogo. Aí 2-0.
um cruzamento do Reinaldo que a gente acompanhava aqui, por ser torcedor do Corinthians, a gente acompanhava os jogos assim, mais ou menos do São Paulo e as críticas da torcida que o Reinaldo não sabia fazer um cruzamento. Mas aí vai no jogo contra o Corinthians, ele coloca a bola na cabeça do jogador do Grêmio e faz gol. Quer dizer, é isso. O Corinthians facilita. O Corinthians ele ressuscita esses jogadores aí que não vivem bom momento, que são criticados pela torcida. Quando jogam contra o Corinthians dá espaço e eles fazem. Acabam jogando melhor, né? Daí vem também, depois do 2-0, o Corinthians realmente ele consegue adiantar e se impor. Tô jogando em casa, diante da torcida, aí vai, né? Aí começa. Vamos lá. Muito por conta do pênalti, né? Acho que se não tivesse aquele pênalti. Só falando que durante o jogo a gente criticou muito a escalação do Pedro. A gente quer ver o menino jogando, mas eu não sei se para começar como titular. Felizmente ele até fez uma boa partida, porque até o pênalti saiu de um lance que ele tocou a bola para a área dentro pro Renato Augusto. É, Mas a gente vê o Wesley, que eu acredito que o Wesley está mais preparado. Eu acho que o Wesley está mais preparado para ser titular. E que talvez o Pedro para entrar no segundo tempo. Porque vai ser muito exigido da força física do Wesley. E ele tem um chute muito forte, eu gosto muito dele também. É claro, a gente não vai ficar com o Pedro no final do ano. Mas, e também porque perdemos o Roger Guedes, né? Mas o Pedro, assim, para ser titular, começar como titular, para quem estava até outro tempo aí no banco e nem às vezes nem no banco ficava, né? nem no Então, banco ficava, porque. só- Mas eu acho que a escalação dele hoje foi errada também porque ele estava sem ritmo de jogo. Ele não jogava, estava sem é jogar. um garoto, né? Então, assim, ritmo de jogo é entrosamento mais, né? Tá treinando, mas não tá jogando. É isso aí. Eu acho que dá para ser com ele. E tem Teve um chute do Yuri aos 30 minutos de jogo. Foi uma boa defesa também do goleiro do Foi Grêmio, uma que é boa um bom defesa. goleiro, inclusive. Tanto é que o time está lá na frente na tabela do campeonato. Mas o Yuri hoje fez uma partida assim, não só pelo gol, mas se esforçando bastante e a bola chegando também. O Grêmio facilitava bastante o trabalho do Yuri, né? Vemos e convenhamos. Se É, apertar mesmo o Yuri, a gente vai passar raiva porque a bola bate nele e não faz nada, é. não acontece nada. Mas a gente sempre torce para que ele recupere Também o porque ele não futebol. tem muita aproximação, né? Não tem. É o único jogador que a gente vê que sabe preencher os espaços do campo é o Renato, né? Se o Renato estiver em campo, tem Uhum. aproximação. Se não tiver. E a gente hoje teve no jogo aí o Rojas, que jogou bem também, enquanto pôde ficar em campo também, porque cansa muito, tem que fazer Cansa, aquela é. função, né, de bandeirinha, bandeirinha. Ele cansa bastante, mas ele tem um chute muito forte. A gente sabe que tá faltando um detalhezinho para ele fazer esse gol de distante mesmo, porque ele tem um chute, cara, que no futebol brasileiro, assim, é difícil de ver. O cara cortar pro lado e perto da bola acertar um chute tão forte. E ele sempre acerta pro No goleiro gol. fazer a defesa. E se o goleiro titubear ali, ele vai tomar o gol e vai ser um golaço, né? É. E quando ele fizer o gol, o primeiro gol dele, espero que seja desse chute mesmo de bastante distante. Pô, Inclusive o escanteio que gerou o segundo gol é lá na foi. frente a gente fala, né? Quando tiver. É. Né? Aí o primeiro gol, a jogada do Pedro muito bem. Mas assim, o Pedro ele fez a jogada, né? Ele cortou aqui para a esquerda e cruzou. Ele cruzou meio de costas. O Renato é que se antecipa ao zagueiro, né? Então o zagueiro comete o pênalti porque não vê o Renato chegando, né? É, Porque também se o Renato o estivesse na Renato. frente dele, ele talvez não fez. O Renato entra na frente do zagueiro e ele sofre o pênalti. E aí o pênalti muito. O Fábio Santos sem chance. Assim, bateu bem, o goleiro se vai no canto pega, porque apesar de ter sido um chute forte, o goleiro esperou. Mas se o goleiro se fosse um goleiro assim como o Cássio, se ele Eu vai acho que naquele não. lado, pegava, eu acho. Né? Eu acho que não, porque foi uma bomba. Mas a bomba não foi muito pro canto, ela foi muito mais perto do meio do que perto da trave, né? Mas tem que ver. Aí ali foi, né? Foi um golaço e depois teve
esse chute muito bom aí do Matias do Rojas, Rojas. que gerou o escanteio do cruzamento, né? Inclusive ele que deu o passe, né? O cruzamento, o escanteio quem bateu foi ele. Muito bom o chute. Esse escanteio dele aí, esse chute dele é muito bom. E o Corinthians tem que aproveitar isso aí, tem que usar isso aí como arma. Não dá eu não acredito que ele seja um jogador que deixa, como o Luxemburgo falou numa entrevista, eu não me lembro qual foi o jogo que ele falou que ele pode jogar por dentro. Eu não vejo ele jogando por dentro, porque senão a gente não vai ter essa arma do chute. E tem time que até marca ele bem, mas o Grêmio não marcou. Então aproveitar o momento do time que não marca. Você vê que ele ajeitou e até abriu espaço para bater, né? Tem o Fagner também, né, que voltou hoje, que a gente tava cansado de jogar com o Bruno Mendes, né, fazendo a função improvisada. E o Maicon fazendo o cruzamento aí pra gente fazer o gol com o Yuri Alberto, que foi já foi o terceiro gol, né? Então, assim, o time mostrou um poder de reação que a gente não via nos outros jogos, né? Então, muito bom isso. Eu pensei que o time hoje ia tomar uma goleada e que o Luxemburgo ia cair, que afinal de contas a gente sabe que o time é mal treinado, a gente não vai torcer nunca pro time perder pro técnico cair, né? Mas quando a gente vê 2-0 logo com 20 e poucos minutos de jogo, você 2-0, pronto, vai tomar 4 e não é possível que a diretoria não vá mandar embora. Agora, não tem, se você demitir o Luxemburgo, você vai contratar quem? Mano, ok, já passou pelo Corinthians, já, né? É mais do mesmo, então vamos ver, mas poder de reação do time para 3 para fazer a virada foi impressionante. Acredito eu que se tivesse mais alguns minutos ali no primeiro tempo, acredito que a gente conseguiria, com a vontade que estava, talvez fazer um quarto gol. Mas futebol não é assim, né? E aí o cruzamento, né, do Michael foi um passe, ótimo, né? Um passe. E aí já na volta pro segundo tempo já vem as falhas de novo, né? A falta de combate, o de ficar olhando e não E de deixar novo pelo lado do Fábio. E tudo começa e tudo termina e os jogadores olhando. A falta de combate, de você vou recuperar a bola, não vou deixar, não já me matei, virei o jogo e de novo a enfiada de bola. A enfiada de bola pro quarto gol. As duas zagas deixaram a grande área muito exposta, né? Muito exposta. Acho que e o Yuri lutou muito, isso é notório, assim, e ele lutou, coisa que às vezes a gente cobrava dele, essa luta aí, ele sai e ele faz, que ele já fez em outras vezes, né? Ele lutou e conseguiu até fazer o gol dele. E nesse gol aí do Juliano ele participa também, né, na jogada. Aí quando o jogo fica 4-4, depois o Wesley entra e... O Wesley muito bem, inclusive era para ter entrado no primeiro tempo, não era para ter entrado o Pedro, porque o técnico deixou o Pedro sem jogar. Acabou aí os melhores momentos, a gente tava falando aí que, na nossa opinião, a gente acha que o Pedro não deveria ter entrado, né, no primeiro tempo, mas ele entrou e conseguiu fazer, né, no primeiro tempo ainda aquela jogada que o Renato Augusto fez o gol, né, que saiu o pênalti. Na verdade, o Renato Augusto sofreu o pênalti e o Fábio fez o gol de pênalti. Eu acho que o Pedro não deveria ter entrado no primeiro tempo. Poderia ter entrado no jogo. Porque se vai usar, pode usar. Mas eu acho que como o Wesley estava sendo mais usado e o Pedro foi meio que escanteado por causa da venda, eu acho que era para o Pedro ter entrado no segundo tempo depois do Wesley cansar. Porque essa função que o Wesley faz cansa, né? Depois o pessoal deixa aí também, quem estiver aí acompanhando a gente, se inscreve aí no canal, porque a gente tá começando agora. A gente não quer fazer um vídeo muito longo, mas como é o primeiro, a gente pede desculpa aí também se o áudio não estiver bom, a imagem a gente vai ver depois. Mas deixa aí nos comentários, assim, tem muita gente querendo que o Luxemburgo saia, né? Então, eu não ia torcer jamais pro Corinthians perder para ele sair. A gente sabe que falta treinamento. A gente percebe, porque não é possível que o cara com 4 meses, olha a diferença, né, do time
A gente compara, porque a gente jogou recentemente com o São Paulo, Dorival e o Nossa. Luxemburgo. Que era pra ter trago. Né? Então, assim, o Dorival conseguiu pegar jogadores medianos do São Paulo e conseguiu transformar pelo menos num time competitivo. E é isso que a gente quer ver. A gente quer ver pelo menos a competitividade. Ninguém tá pedindo para ganhar título, claro que a gente quer, a gente não vive de título, mas a gente quer ganhar o título. Mas não é bem isso. Assim, a gente espera que o time melhore o desempenho, não só dentro de casa, mas fora. A gente não pode ver nos últimos 5 jogos aí, se eu não me engano, foram 4 empates e uma derrota no Campeonato Brasileiro. No Brasileiro foi. Então, muito pouco pro Corinthians. E até porque também teve as entrevistas, né? Aquele jogo que ele falou do São Paulo. Que, foi lá para perder o jogo de 1-0, a gente não pode ir para perder. Né? Então, assim, tem essas coisas. Quer que o Luxemburgo saia? Ok, vamos pensar, né? Para 2024. Eu não sei se o Duílio tá segurando ele, porque sabe que terminando o ano ele pode ser campeão da Sul-Americana, mas ele não, acredito eu, que ele não ficará, né? Eu acho que é o último trabalho do Luxemburgo aí num time grande, que eu acho que ele mostrou que ele está aposentado, né? E para fechar assim, pessoal, a gente viu um jogo muito bom, mas obviamente a gente queria a vitória, né? Com muitas falhas da defesa. Com muitas falhas na defesa, né? Então foi triste de ver as falhas, porque a gente deu trabalho para fazer os 3 gols. Fazia muitos jogos que a gente não fazia 3 gols. Mas também todo jogo a gente tá levando gol. A gente leva gol com uma facilidade. Os times chegam na nossa defesa com uma facilidade, né? A gente para chegar no campo de ataque é mais dificuldade, né? Mas para as bolas chegarem. E quando chega no lançamento no Yuri, quando ele tá sozinho e coitado, não vai fazer nada. Para o vídeo não ficar mais longo, pessoal, assim, só falando mais uma vez aí, se inscreve no canal, dá uma força aí pra gente, tá começando. A gente vai melhorando aí aos poucos aí, imagem, iluminação, som. E a gente queria daí também dar as notas dos jogadores, para fazer bem rápido aqui, fechar e todo mundo, né? Depois aí faz o comentário. Então o time aí começou com o Cássio. E aí, João Pedro, Cássio? Cássio não teve culpa nos gols. Ele tem culpa de estar no Corinthians, né? Então assim, o Cássio vamos anotar 8 para ele, porque ele não teve nenhuma defesa assim difícil. Infelizmente algumas bolas que pelo menos eu não tô lembrado, né, de nenhuma grande defesa difícil no jogo, porque foram 4 gols também, né? Então, se tivesse evitado pelo menos mais um, dava para talvez ele ter saído com a vitória. Mas ele não é o principal responsável pelos 4 gols. Não, ele não é responsável. Eu acho que É eu o dou menos uma nota culpado. 8 para ele aí. Também. 8. Aí vamos pro Fagner, né? O Fagner tá voltando hoje depois de uma jogos. coisa pra falar depois, que é o pênalti no final do jogo. Se foi, se não foi, eu acho que foi. A arbitragem brasileira. Esse árbitro. Eu ia falar depois disso aí, mas eu já tava esquecendo. Realmente, pra mim, foi pênalti. Se fosse contra a gente, se fosse a favor da gente, a gente ia estar esperneando aqui, falando como é que pode, a mão tá lá e o cara não dá. Então, assim, foi pênalti. Foi então, pênalti, não acho que sem clubismo nenhum, porque se fosse a favor do Corinthians, a gente ia estar reclamando aqui. A gente ia estar reclamando, né? Vou dar uma nota aí pro Fagner. Eu acho que o Fagner fez um jogo mediano. Aí uma nota 6 para ele. Sei que ainda dá para fazer mais alguma coisa. O Fagner acho que já está com seus 33 anos, mas dá para entregar mais um pouquinho. Tá voltando, vamos ver aí como é que vai ser nos próximos jogos. Muito importante a volta dele, porque eu não aguentava mais o Bruno Mendes, que estava fazendo ali feijão com arroz, né? Mas é muito pouco, porque é um setor que exige bastante, né? De você levantar uma bola na área e tal, você apoiar, e o Bruno Mendes não era assim. Não é da posição. Não é. Depois a gente vai até fazer um vídeo aí para falar da renovação dele. Mais pra frente. Aí o Lucas Veríssimo, para mim, além do gol, ele é um cara que é diferenciado. Não é porque ele fez uma boa partida hoje, mas é porque é um cara que até pouco tempo atrás ele estava na seleção brasileira. A gente sabe que ele tem um potencial muito grande, muitos clubes queriam ele. Ele veio pro Corinthians aí. Espero que fique o máximo de tempo possível, porque ele é um bom zagueiro, até porque a gente perdeu, né? O Robert Renan, perdeu o Murilo, então a gente espera ficar. Eu acho que ele, pelo gol que ele fez, assim, eu vou dar nota 9 para ele, sinceramente. Aí o Caetano. Caetano, eu acho que ele. Caetano, ele tá entrando numa furada. Então, assim, ele tá substituindo o Murilo, né?
No Então todo início, mundo vai ficar comparando ele com o Murilo. Então vamos fazer o seguinte. Ele é da base. Talvez ele tenha um, um bom desempenho futuro, mas por enquanto, nota para ele. Eu vou dar nota 6. Ele tem espaço para melhorar. Ele tem qualidade para melhorar. Ele pode melhorar. E a nota do Fábio Santos eu vou deixar para depois. Porque o Fábio, ele tem 36 anos e todo mundo, se não botar alguém lá, que é o fazer o babá de lateral lá para ajudar ele, a gente vai tomar gol ali direto. E não vai ser porque é o Fábio Santos, não é? Porque a idade chegou e não dá mais para ser lateral. Tá entendendo? Eu acho que ele tem que encerrar a temporada. A gente espera sair pelo menos aí com um título de Sul-Americana, que é um consolo, que nem é. é um consolo na Série B da Libertadores, da Sabe disso, Sul-Americana. mas eu ainda acho um título importante. O Corinthians não tem, seria mais um título importante aí pra gente. E eu acho que deveria só encerrar. Ele pode encerrar a carreira dele esse ano, porque ele não tem condições de você botar o Fábio e exigir dele que ele vá marcar um jogador de 20 anos de idade, 21, 22, que ele não vai marcar. É. Né? Aí a gente tem ali. Mas vamos dar a nota logo dele então. Eu vou dar uma nota pra ele, vou dar uma nota 5, gente. Porque, sinceramente. Fez o gol também, então eu vou dar 6 só por causa do gol. Por causa do gol, né? Eu tive um medo que ele perdesse aquele pênalti. Aí. Porque perdeu uns 60 metros. Foi o Moscardo, né? O Moscardo, gente. O Moscardo ele fica muito sozinho ali na marcação, ali de primeiro volante. Fez o feijão com arroz, do que dava pra fazer hoje. Mas ele tem uma visão de jogo um pouco diferenciada. De vez em quando ali o pessoal pressiona um pouco ele perde a bola, é natural, porque qualquer um tivesse ali. Mas ele tem muito para evoluir. Esse moleque, ele é diferenciado mesmo. O Corinthians não vai segurar ele. Ano que vem a gente vai ver ele no Corinthians esse ano, mas ano que vem com certeza esse menino não vai estar. E se a gente ganhar a Sul-Americana, então, é capaz dele ser vendido no dia seguinte. Tá? Esse menino também jogou muito pouco pelo Corinthians e tem que ser vendido mesmo. Tem que ser vendido. Eu não acho que deve segurar o menino. Tem que chegar aí, terminar o ano e ser vendido. Vou dar nota 8 para ele. Para mim, ele fez uma boa partida, não comprometeu. Alguns lances ali que perdeu, não poderia ter saído perigos de o Grêmio fazer um outro gol. Mas uma nota 8 para mim. Maicon bem hoje também, no geral. Assim. Maicon bem, deu até o passe lá. Ele lutou, esforçou, ele apoiou, ele defendeu, ele fez o que dava para fazer. Acho que ele também merece uma nota 8. Renato. Não, o Renato não merece nota porque o Renato é superior. É um ser superior que está em campo ali. Se ele tivesse um pouquinho mais de capacidade física. Se ele tivesse um pouquinho mais de capacidade física. Se ele tivesse 30 anos, eu acho que ele estava na seleção. Se ele tivesse, eu acho que 2 anos a menos ele estava. Renato é diferenciado, a gente sabe, todo mundo sabe disso. Todo mundo tem medo quando o Renato pega na bola de frente para a área, o adversário, né? A gente sabe que é o perigo de gol, de dar um passe, enfiar uma bola, chutar uma bola, fazer um gol. Então, assim, pra mim o Renato estando em campo, ele nem fez um grande jogo hoje. Mas é inadmissível você dar uma nota pro Renato que não seja pelo menos um 8 ou um 9. Entendeu? Assim, né? Sei que ele dá pra... Eu não sei fisicamente, porque eu não sou dessa parte de fisiologia, a gente não entende. Mas o Renato, ele... Vamos ver, né? Acho que eu só não vou dar 9 pra ele porque teve uns lances ainda no primeiro tempo que ele errou, deu um passe errado, uma coisa ou outra, mas também quando é um lance decisivo, é Renato Augusto. O Rojas, né? O Rojas, pra mim, assim, ele hoje fez uma boa partida, que nas outras partidas ele não vinha entrando bem, até porque estavam colocando ele também fora, né? Ele ficava jogando por dentro, né? E aí matava a jogada dele, que era puxar e bater, né? Então, assim, hoje vou dar uma nota 7 pra ele. Ele fez uma boa partida, eu só não sei se hoje, porque a gente não acompanhava o Racing, né? Eu não sei se no Racing ele jogava 90 minutos, eu não sei se ele fazia essa marcação também, ajudava o lateral, né? Então, assim, era bom até a gente saber, depois a gente pode dar uma olhada nesses lances dele no Racing. Mas, assim, ele não jogar 90 minutos é ruim pra gente, porque a gente não tem outro jogador à altura, né? O Gustavo, quando entra, é outra característica, né? Então, assim, a gente ganha em alguma coisa, mas perde em outra. Né? Então, assim, eu prefiro ter o chute dele e o cruzamento dele do que deixar o Gustavo Silva para ficar puxando contra-ataque, porque eu não tenho o chute no Gustavo Silva, né? Ele tá ali jogando daquele lado ali, o máximo que ele vai fazer é um cruzamento, ele não vai pegar a bola
cortar pra dentro e bater como o Rose faz. Então, assim, o Rose Embora em 2020 a gente vivia de Gustavo Mosquito entrar pra área, sofrer um pênalti e faz bater. era, mas aí vamos lá, né? O Fagner estava melhor, numa fase melhor, ajudava bastante, né? Então, Ali era, eu lembro, o lado vamos ver. direito do Corinthians era o principal. Né? As jogadas saíam sempre ali, né? Do Fagner e do Gustavo Silva. Outro jogador que faltou aí, Pedro e Yuri. Além dos que entraram. O Pedro, ele não comprometeu, mas eu acho que ele, pegando entrosamento, ele pode entregar mais. Vou dar uma nota 6 para ele, mas ele deu o passe nota 7, porque aquele lance do pênalti ali foi ele que colocou a bola, né? E o Renato, muito inteligente, antecipou o zagueiro e sabia que o zagueiro ia botar o pé ali, ia derrubar ele. E Yuri Alberto se esforçou muito hoje. Ainda fez o gol, né? Tá precisando também. A gente tá... Dá um 9 pro Yuri. Eu vou dar um 9 porque é o número da camisa dele, mas ele não merece 9 não. Mas eu acho que merece, pô. Ele se esforçou hoje. Quando a bola chegava, ele fez bem a parede, fez uns pivôs legal. Deu um chute no gol com perigo. Que ele tava de costa, virou, bateu, a bola quase foi. Ele se esforçou bastante, mas eu não vou. Vou dar um 9 por causa disso. Por causa da camisa dele. Ele precisa fazer isso mais vezes, em mais jogos. Não pode fazer isso só jogando em casa. A gente também tem que ver fora de casa também. A gente precisa tomar vergonha na cara e jogar melhor. Não querendo passar muito pano, mas ele tem 22 anos, né? Então a gente olha pra cara dele e às vezes esquece. Ele tem 22 anos. Só que é o seguinte, ele é titular do Corinthians. Então. Ele tem 10 anos a mais que você. Quase 9, né? Porque você vai fazer aniversário. E aí sobrou o Wesley, que entrou, o Juliano. Eu vou dizer o seguinte, o Juliano, ele é um jogador que a gente espera que pelo menos ele pise dentro da área. E quando ele pisa dentro da área, geralmente ele consegue criar alguma coisa ou até mesmo fazer seus gols. Se ele ficar longe da área, ele nem marca e nem cria. É a bola ali dentro da área, quando ele vai pisando dentro da área. Então, pelo gol que ele fez, eu vou dar uma nota 7. Mas é ruim, porque, veja só, em alguns momentos sem Renato Augusto, que ele entrava, não fazia nada, gente. Era complicado, né? Porque ele nem criava e nem entrava na área. Então, complicado. E o Wesley, pra mim, assim... Hoje fiquei... O futebol dele é aquele lá, né? Então, vamos ver, né? Aí, assim, o Wesley, eu vou dar uma nota pra ele, eu vou dar nota 7 também. Porque ele entrou e ele fez, provavelmente, o que o técnico pediu. Que era entrar lá e dar trabalho daquele lado. Tanto é que, mais pro final do jogo, mesmo ele ainda... Tinha gente dobrando a marcação em cima dele. Aí me lembrou os tempos que era o Roger, né? Que todo mundo dobrava em cima dele. Porque era ruim, era difícil marcar o Roger, né? Que saudade faz o Roger, né, gente? Que saudade faz faltou o Roger. Alguém? Se faltou alguém, vai ficar pra depois. O vídeo já tá muito extenso, pessoal. Nossa, 30 minutos já. A gente vai fazendo... Esse foi o primeiro, a gente já viu que tem que fazer uns vídeos mais curtos aí, que ficou longo. Peço desculpa, pessoal. Sei que fica longuinho, mas aí dá uma força também. Assiste lá até que vocês quiserem, assim, no final. A gente vai se ver aí com mais vídeos, espero. E eu e o João Pedro, né? Meu nome é Rodrigo, dele é João Pedro. A gente é louco, fanático pelo Corinthians. O João Pedro eu ensinei a torcer pelo Corinthians, assim, porque o Corinthians eu sou fanático mesmo pelo Corinthians. Já fui na arena, já levei ele na arena pequeno. Então... Embora a gente não mora em São Paulo. A gente não mora em São Paulo, mas eu sou paulista. O João Pedro não é. A gente mora bem distante mesmo, então, mas a gente tem família lá ainda. A gente não pode estar indo lá porque é muito caro para ir, passagem aérea, mas a gente é fanático, a gente não perde nada, tudo em casa é movido para o horário do jogo. Então a gente faz as coisas pensando sempre assim, vai ter o jogo, então a gente tem que... Vai ter o jogo tal dia, tal hora, então a gente planeja tudo para ficar assim. E a gente criou esse canal aí para se divertir aí com o pessoal. Ninguém se ofender com a opinião, né? Conversa aí, ninguém se ofender, ninguém tá certo, assim, ninguém acha que é dono da razão, não. Cada um torce aí, prefere um jogador ou outro, mas sempre no intuito de fazer o Corinthians ganhar. E fala aí alguma coisa que você que insistiu pra gente criar o canal. O nome do canal aí, Dois Corintianos. Acho que
uma inspiração que eu queria deixar aqui, uma inspiração, foi o canal do Barolo, né? O São Paulino. A gente acompanha o Barulho, na verdade a gente só acompanha quando o São Paulo perde, né? Quando o São Paulo perde, a gente vai assistir o canal que é pra dar risada com o Barulho, né? Mas também, até quando ganha, é muito engraçado ele. Pô, Ele é um cara assim diferenciado. A gente acompanha o canal não por nada do São Paulo, na verdade a gente não tem é mais por afinidade. ele, né? É mais por ele assim. E eu sei que tem muitos corintianos aí, talvez até palmeirense mesmo, santista, que acompanham o canal dele por diversão mesmo. Eu até acho ele um cara bem realista e às vezes o que ele fala do São Paulo é É a a verdade. realidade do Corinthians também. Uhum. Jogadores que não merecem vestir a camisa do clube, né? De vez em quando tem um lampejo de faz alguma coisa, mas na maioria você fala, putz, eu não acredito que esse cara tá vestindo a camisa do Corinthians, né? A gente já teve vários aí que já saíram, mas a gente ainda tem no elenco, né, jogadores que a gente não acredita que esse cara ganhe salário para estar no Corinthians. Mas vamos para frente, sempre esperando que o jogador mostre algum poder de reação e possa entregar alguma coisa pro clube, né? E não vamos falar do Luan, que entrou hoje, foi vaiado toda vez que pegou na bola, né? Porque Quando o entrou, Luan não é torcedor, né? Pra falar que era torcedor do Corinthians, ele não é torcedor do Corinthians. Eu acho que qualquer torcedor do Corinthians aqui não faria não isso que ele entraria, não fez. faria isso que ele fez com o Corinthians, né? Ele recebendo salário, né? Ainda feliz agora que ele saiu, rescindiu aí. Espero que o Corinthians também não esteja devendo nada dele para que não bote o Corinthians na justiça, né? Porque é de praxe. Como muitos jogadores estão colocando. E a diretoria precisa honrar os compromissos. Precisa honrar. Precisa, acertou o salário com o jogador, tem que pagar. Não pode ficar com essa de o cara sai do Corinthians e a gente fica só esperando a notícia do processo judicial. Não é assim. Né? Tem que, se não pode pagar para aquele cara o valor que ele merece, ou que ele pediu o acordado, então não contrata o jogador. Vai atrás de o que você pode pagar para evitar. Pelo menos eu penso dessa forma. Não sei você, o vídeo está extenso. A gente vai ficando por aqui. Pessoal, deixa aí um comentário, deixa um. Quer conversa? Conversa, né? Então, é opinião, ninguém tá certo aqui, Não ninguém tem quer ter razão. roteiro. Não tem roteiro, não tem nada. Que a gente Tem criou nada. daqui do dia. Mas a gente vai fazer uns vídeos mais curtos aí, pessoal. Valeu, vamos ficando por aqui. Até a próxima. E vai Corinthians, né? Vai, Corinthians.